Oi, meu povo abençoado. Aqui quem fala é a pastora Melina Figueiredo e essa é a nossa 14ª aula da série Identidade. Nós vamos falar hoje sobre mansidão, mais um gominho do fruto do Espírito. Na aula passada, se você não assistiu, eu peço que você volta lá e assiste a aula 13, tá? Nós falamos sobre Moisés, sobre uma situação ali, um clima tenso, onde Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés e Deus defendeu ele. E hoje eu quero falar sobre mansidão, ainda mesmo nesse mesma história, nesse mesmo capítulo aí, Números capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E era o homem Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só que interessante. Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí a gente vai dizer assim: mas ele escreveu falando dele mesmo, né? Nós sabemos que toda a escritura sagrada, toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Se Moisés escreveu isso, primeiro, ele achava que ele era muito manso. Ele sabia que ele era muito manso. Segundo, ele tinha a aprovação do Espírito Santo para escrever isso aqui que ele escreveu sobre ele. Sabe, a palavra mansidão, você ser manso, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não se exalta, aquela pessoa que não vai para briga, sabe? Ser manso é isso, é não bater de frente para briga, não tem necessidade de levantar a voz, não tem necessidade de ficar discutindo, batendo boca. E quando Moisés ele fala dele, dizendo que ele era manso, gente, é porque com certeza ele era. Porque nós temos um senso de conhecer quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Será que você tem exercido mansidão em você? Será que você tem sido uma pessoa mansa? Como que é quando alguém está falando mal de você? Porque voltando aqui ao assunto de Moisés, Miriam e Arão estavam descendo a lenha falando mal dele. E ele era manso. Aí entrou a parte onde Deus defendeu Moisés. Porque ele era manso, Deus precisou chamar Arão e Miriam para repreender eles. E Deus falou: olha, vocês não vão mexer com ele porque ele é fiel. Aí entrou no assunto da aula anterior. Então, essa aula de hoje, esse assunto mansidão, eu dando o exemplo de Moisés, está vinculado à aula anterior, a aula de número 13, porque Moisés ele estava sendo atacado com palavras, Miriam e Arão falando mal deles, os próprios irmãos, mas como ele era fiel a Deus em tudo, Deus defendeu ele. E ele mesmo diz aqui, um pouquinho antes da defesa que Deus fez para ele, que ele era manso, que ele era tranquilo. Olha o benefício que a gente tem quando nós desenvolvemos essa mansidão. Deus nos defende. Deus ele desceu do céu para defender Moisés da fofoca de Miriam e Arão, porque ele era fiel a Deus. Mas Deus fez isso porque ele era manso. Quando nós somos mansos, Deus nos defende. Eu já passei por situações de raiva, de frustração com alguém, e eu querer me defender, e eu ficar brava, nervosa, bater de frente, dar de dedo na cara. E depois eu percebi que não precisava tudo isso. E quando a gente aprende a ser manso, não é fácil, gente. A gente tem que trabalhar isso dentro de nós, moldar essa mansidão. Que eu vejo assim que muitas pessoas hoje vivendo sem paciência, e a falta de paciência é o oposto da mansidão. E muitas vezes a gente peca por falta de paciência, a gente peca por não ter essa mansidão, não esperar as coisas acontecerem, tomar frente, se defender. Quando a gente faz isso, a gente não precisa de Deus para nos defender, porque a gente mesmo está sendo a nossa defesa. Eu tenho algumas situações que já aconteceu comigo, de, por exemplo, no trânsito. Quem é motorista aqui já deve ter passado por situações assim que você tá na tua pista ali, alguém vem e te fecha. E aí você fica brava, fica com raiva, mete a buzina ali. Poxa, será que realmente precisa brigar no trânsito por causa de coisas assim? Porque quantas vezes nós também cometemos infrações? Quantas vezes eu cometi erro de eu ter que levantar a mãozinha assim com cara de tacho e falar desculpa aí e tal, e a pessoa tacando a buzina em mim. Então, assim, é chato isso, a gente fica constrangido, a gente fica com vergonha. Nós já passamos por isso. E por que fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente?
Para que ficar tão agressivo? Para que falar alto? Para que gritar? Para que dar de dedo na cara? Gente, se tem uma coisa que ajuda muito nos relacionamentos dentro de uma família, por exemplo, vamos falar mais de família, no trabalho também, mas principalmente de família, é você desenvolver esse espírito de mansidão dentro de você. Pais eufóricos, pais bravos, que briga por tudo, que tudo tá levantando a mão, por tudo tá batendo, por tudo tá xingando. Poxa, calma aí, a forma que você está educando os seus filhos, você está criando seres que também não vão ter paciência, não vão desenvolver mansidão. Quanto mais você gritar com os seus filhos, quanto mais você brigar e falar as coisas, pior vai ser. Porque o comportamento do teu filho, dos seus filhos, vai ser moldado de acordo com aquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer uma coisa esperando outra. Se você é agressivo, se você é estúpido, você, mãe, é estúpida e agressiva, não pensa você que você está criando um filho bonzinho, manso e educado e gentil. Não, seu filho, não adianta você gritar e falar, "Oh, você tem que me obedecer, você tem. Como que ele vai te obedecer se você está agindo como uma louca? Como que o teu filho, a tua filha vai gerar um comportamento de mansidão de uma criança comportada porque está lendo em você as suas atitudes e não as suas palavras. As crianças, elas ouvem, é, elas veem muito mais o nosso comportamento do que aquilo que a gente está falando. Se eu estou falando, gritando, dando de dedo na cara e pegando chinelo e vou bater, poxa, isso não vai resolver o problema. Eu só vou criar uma criança estúpida, uma criança que às vezes você pode falar assim para mim, mas pastor, eu estou repetindo o que eu recebi dos meus pais. Eu apanhava de chicote, eu apanhava de vara de amora, eu apanhava de corrente, de cabo de vassoura. E aí, às vezes, você está falando assim: eu tenho direito de repetir com os meus filhos as grosserias, as estupidez dos meus pais. Não, você pode fazer diferente. Você não pode se justificar no erro dos seus pais. Ah, meus pais faziam, eu estou repetindo. Você precisa realmente repetir a ignorância dos seus pais? Ou você pode fazer diferente com seus filhos? Entende? Você pode quebrar essa corrente mal aí na tua família e falar: não, meus pais foram muito estúpidos, muito arrogantes. Eu respeito e honro meus pais pelas correções, pelo caráter, por aquilo que eles me formaram. Eles me deram o melhor que eles tinham no tempo deles e agora eu quero fazer diferente para os meus filhos. Eu vejo pessoas quebrando essas maldições. Eu, particularmente, não tenho essa queixa. Meus pais são muito queridos. Minha mãe sempre foi uma mãe muito amorosa, dura, rígida na hora de corrigir, porém muito amorosa. Então eu tenho um bom exemplo a seguir. Mas eu vejo pessoas que se justificam no erro dos pais, que pode fazer diferente agora, se tornar pessoas mais mansas, mas não consegue porque elas vivem repetindo. Então, essa aula de hoje, talvez você vai falar assim: "Ah, eu não tenho essa mansidão. Eu sou assim mesmo, eu sou bravo mesmo, eu sou estúpido mesmo, é meu jeito e pronto, acabou." Você está recebendo hoje, nessa aula aqui, uma informação que está abrindo a sua consciência de uma necessidade de mudança. Você pode fazer diferente. Em vez de você ficar se justificando no erro dos seus pais, você pode fazer diferente daqui para frente. E aí eu quero falar com vocês também sobre Jesus, né? Para a gente encaminhar para o encerramento dessa aula. Jesus, ele falou a respeito dele mesmo. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Olha só, eu quero enfatizar três coisas aqui. Primeiro, Jesus, ele diz assim: "Aprenda comigo." Aprendei de mim, ele diz: "Aprenda comigo." Talvez você está se justificando no erro dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós. Ok, mas onde fica Jesus nessa história? Aprendei de mim, Jesus disse, porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão caminham junto. Então, Jesus, quando ele fala assim, eu sou manso e humilde, ele estava dizendo assim, eu tenho exemplo para dar. Eu tenho bagagem, eu tenho autoridade para falar sobre mansidão e sobre humildade.
Então aprenda comigo, olha o meu exemplo. Aí ele faz uma promessa, que às vezes é interessante quando a gente fala sobre promessas, a gente fala, meu Deus, quais são as promessas que Jesus fez para mim? Eu não sei qual é a promessa. Quando você lê a Bíblia, você precisa ficar atento nessas promessas que tem. E às vezes a pessoa, se eu já eu passei por isso, de me perguntar. Uma vez eu ouvi numa pregação e o pastor falando assim: quais são as promessas que Jesus fez na tua vida que ainda não se cumpriu? Aí eu fiquei pensando, mas que promessa? O que ele me prometeu? Jesus não me prometeu nada. Mas quando a gente vai ver a Bíblia, que a gente lê com os olhos atentos, tem algumas chaves ali de sucesso, alguns segredos que às vezes a gente não entende, não toma posse por falta de atenção. E aqui eu tô te dando uma chave aqui de sucesso na tua vida, que Jesus disse assim, ó, e achareis descanso para a vossa alma. Entende? Olha o resultado da mansidão. Quando você aprende com Jesus a ser manso e ser humilde, você acha descanso para a tua alma. Olha, porque você muitas vezes tem andado aflito, porque muitas vezes você tem andado nervoso, nervosa o tempo todo, bravo com tudo, xingando tudo, e tudo para você é motivo de blasfemar, de xingar, de ofender. Quanto mais você xinga, quanto mais você fala besteira com a tua boca, porque nossas palavras têm poder, tá? Então, quanto mais você fala besteira, mais você atrai maldição para tua vida. Mais o diabo se aproxima. Ai, pastora, não fala do diabo, pelo amor de Deus, eu tenho medo do diabo. Tá, você não tem medo do diabo, mas fica chamando. Fica falando besteira, fica xingando, fica amaldiçoando tua família, amaldiçoando os seus filhos. Então, cuidado, baixa a bola um pouquinho aí, diminui. Procura ser uma pessoa mais mansa. Talvez você vai falar assim, mas eu não sei. Jesus está te chamando para aprender com ele. Ele não está dizendo se você tem que ser, se vira, você já tinha que ser manso. Ele está dizendo, aprenda comigo. Aprenda, eu sou manso e humilde, eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando e eu quero que vocês me imitem. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Nós estamos falando sobre identidade, nessa série Identidade, nós estamos falando quem nós somos diante de Deus. E Jesus está te chamando para ser igual a Ele, manso e humilde. Vale a pena, nós precisamos disso. E aí, quando ele faz essa promessa, e acharei descanso para vossa alma. Talvez tua alma está aflita, cansada, perturbada por tanta besteira que você fala durante o dia. Então, quando você decide assim, ó, fechar um pouquinho a boca, ficar um pouquinho quietinho, gente, o tanto que Jesus sofreu de acusações, de julgamento, de pessoas criticando para todo lado, tentando pegar ele em algum defeito, em algum delito, e ele sempre manso, ele sempre tranquilo, deu algumas respostas justas, sim. Nós vimos em alguns momentos Jesus fazendo justiça, mas com retidão, sem passar do limite e sem pecar contra as pessoas. Essa mansidão de Jesus, você vai conseguir aprender com ele lendo a Bíblia, vendo as histórias, vendo as coisas que ele falou, as coisas que ele fez, a forma que ele lidava com pessoas humildes, a forma que ele tratava, a forma que ele serviu. Jesus, ele veio como homem aqui na terra, ele veio como servo. Ele serviu as pessoas que estavam à volta dele. E nós chegamos aqui, todo imperfeito, cheio de bagunça dentro de nós, todo lascado, querendo ser honrado. Nós queremos ser servidos, nós queremos que as pessoas nos sirvam, nós queremos que as pessoas vivam em nossa função como se a gente fosse o centro do universo. E Jesus, sendo Deus, que se fez homem, ele veio para servir. E ele, como servo, ele fez por nós coisas tremendas. E aí nós podemos aprender com ele a ser manso, a ser humilde e achar descanso para nossa alma, ok? Que Deus abençoe você, até a próxima aula, que você possa produzir essa mansidão em você, através do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus abençoe, até a próxima.